valorizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cislimpa, no Instagram, Facebook e TikTok. Cislimpa, sistemas de limpeza. Sair de casa para ir ao barbeiro não precisa mais. Conheça Barber Zap in the House. Serviços de barbeiro em domicílio facilitando a vida de quem precisa. Atendimento especial a cadeirantes, idosos, acamados e qualquer amigo que precise de um atendimento diferenciado. Barber Zap in the House. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. Imembuí FM, o melhor jornalismo. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa tarde. Depois de alguns dias de descanso, de volta aqui no Empreender com Sucesso, com muita energia, com muita garra, com muita vontade de trazer novos conteúdos, novas pautas, novos assuntos para você que nos acompanha todos os dias. E sempre é importante esse descanso. Eu preciso fazer uma referência, um agradecimento muito especial hoje à direção da Rádio Imembuí, mas principalmente ao meu colega Renato Soares de Oliveira. Renato, que foi incansável nesse período de 15 dias que eu fiquei fora, o Renato que tomou conta aqui do Empreender com Sucesso, fez as pautas, conduziu muito bem o programa. Então, Renato, gratidão aí por ser esse colega, esse parceiro aí que me substituiu, e à altura, hein? Então, gratidão aí ao Renato. Bom, antes de iniciar, lembrando que a gente já está ao vivo na live do Empreender com Sucesso, também na Rádio Imembuí, no YouTube simultaneamente, e amanhã no TikTok, no Quai, e você também pode nos seguir no Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais. Qualquer uma que você acessar, você vai poder acompanhar os nossos conteúdos. E antes de falar dos nossos parceiros, eu quero lembrar também da importância da gente fazer essa parada, né? De dar uma descansada. O que é importante ter férias? As férias a gente precisa para que a gente possa ter um bem-estar, né? Mental, social e físico. E os colaboradores da empresa precisam ter esse ambiente, ser proporcionado um ambiente de trabalho apropriado e também ter as suas férias, né? E para que ele possa crescer, ele possa evoluir, voltar, né, com outra energia, principalmente no final do ano, onde se passa por metas, por desafios, fechamento, passamos por vários eventos, passamos por uma pandemia, eleições, Copa do Mundo, e a gente que trabalha com vendas, enfim, a gente tem bastante responsabilidade. Então, é muito importante quando a gente sai um pouco e pode desligar para a gente voltar, né, com mais saúde, com mais energia e também com novas ideias, né? Então, por isso que eu quero fazer essa referência. E você que é empresário, pense nisso, a importância de você dar férias para o seu colaborador, porque é muito importante. Eu já voltei aí, vocês viram que já postei que é uma nova temporada,
temos quadros novos, tem muita coisa nova chegando, e isso é importante para que a gente possa alavancar cada vez mais o empreendedorismo na região central do estado. Então, fique com a gente, você pode nos acompanhar também pelo radinho, aquele seu companheiro, faça seu chimarrãozinho, liga o rádio, fica com a gente, vai para o celular, enfim, como você quiser. E pode mandar o seu recadinho também no Facebook, que a gente vai fazer o registro. Então, gratidão a todos que se manifestaram hoje na nossa volta. Bom, nós estamos aqui e também, né, quero agradecer aos parceiros. Gente, todos os parceiros do Empreender com Sucesso, sem exceção, renovaram conosco ou mais um ano. Então, gratidão. Eu não tenho palavras para agradecer todos esses parceiros. E os parceiros que são parceiros também de eventos, estão sempre conosco. Então, obrigada. E nós estamos aqui... isso mesmo, merecem aplausos, Lande, merecem. Pensou tinta, pensou Teams, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Teams, o novo sempre vem. Na Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Bera. Gente, recebi um feedback muito importante de parceiros que compraram a tinta na Teams, acharam o atendimento e o preço excelente, e também da proprietária, que muita gente comprando lá e falando que ouviu no Empreender com Sucesso. Meu amigo Jobim, da construtora Jobim, invista no Cristo Rei e no Centenário Residence School e concorra a um Porsche Macan. Também Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária, e familiar. O complexo velatório fica na Elvio Basso, 1519. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance. Um grande abraço para o diretor Eduardo Biac, também para sua esposa Débora, para o seu Cláudio Emanuele, a Regina, para todos lá da Pampeiro. E dizer para o Eduardo que sábado ele falando, né, que nós ficamos muito felizes que o André foi sorteado no consórcio da Pampeiro. E ele disse, será que a Lisete está ouvindo? Na mesma hora eu respondi, é claro que eu estou ouvindo. E ele botou top, top, top. Meu parceiro, como é que eu não vou ouvir? O André é meu parceiro e a Pampeiro também parceira do Empreender com Sucesso há muito tempo. Também conosco, Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços. Na Borges de Medeiros, 365. Colégio Fátima, inscrições abertas para as matrículas. 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal completando 50 anos este ano. Vai ter uma programação super especial. Acompanhe aqui no Empreender com Sucesso, muita novidade chegando aí da Brita Pinhal. Cislimpa.com.br, o e-commerce seguro e vantajoso em sistemas de limpeza. Acesse cislimpa.com.br. Quero parabenizar aí o Fabiano Possobon, junto com a sua esposa, pelo aniversário da filha que completou 12 anos. Foi ontem, aí parabéns, Fabiano, aí para a filhota, né, que completou 12 anos aí, a gente fica muito feliz. Também conosco Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, um programa especial com a engenheira Luciana Paola Camilotti, também o veterinário Carlos Flávio Barbosa e o Rodrigo Jardim, que é sociólogo, para falar um pouquinho das nossas raízes. Também Saúde Protege, a saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo. Policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Também conosco Versa Decorações. Versa Decorações tem um showroom que vale a pena você conhecer. A Versa faz um trabalho de manutenção e higienização de tapetes, cortinas, persianas e papel de parede. Super indico, fizeram as cortinas da minha casa, lavaram os tapetes da minha casa e ficou maravilhoso. E a Versa você encontra lá na Oswaldo Cruz 266, bloco 3. Gente, é uma experiência de 25 anos de mercado.
Também conosco, Leve Mais Atacado. Leve Mais Atacado, que chegou em Santa Maria e trazendo aí, então, muitas novidades. Leve Mais Atacado, muito mais barato. Chegou em Santa Maria, o Leve Mais Atacado, o seu novo atacado para levar mais e pagar menos. Venha conferir as ofertas na Avenida Elvio Basso, 1366. Então, Leve Mais Atacado, muito mais barato. E olha que eu fui lá conferir os preços e realmente tem muita coisa com preço super bom lá na Leve Mais Atacado. Também Decora Casa e Afeto. Eu quero dar as boas-vindas para o pessoal da Decora Casa e Afeto. São 3 empresas, gente, e é algo fantástico. E quero agradecer a Ana Paula, que é a proprietária, junto com a sua mãe e todo o pessoal, falando que fui visitá-los lá também na semana passada. A Ana Paula, ela é proprietária da Redmac Camobi e chegando conosco, então, agora, a Decora Casa e Afeto, que é uma loja lindíssima com produtos para sua casa e que é da mãe dela. E chegou também a Guadalupe. A Guadalupe é uma loja de roupas, uma mais linda que a outra. Gente, vocês têm que conhecer. Então, fique ligadinho que a gente vai dar dicas de looks, muita coisa bacana por aqui. Então, fique ligado na nossa programação. Bom, depois de todos esses nossos parceiros, eu não posso deixar também de agradecer e fico muito feliz de ter conosco aqui pessoas que também fazem parte da história do Empreender com Sucesso, que estão sempre conosco nos nossos eventos, sempre que possível, e a gente é muito grata por ser de uma comunidade, de um local que a gente gosta muito, admira muito, né? E também pelos profissionais que tem lá na Colmat. Eu quero dar as boas-vindas lá para o nosso presidente da Colmat, Sérgio Renato Rossi de Freitas. Bem-vindo. Boa tarde, Lisete. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Membuí, em especial aos associados da Colmat. Seja bem-vinda das férias, que é um momento de descanso e após um final de ano bastante estressante, que foi para todos nós, devido a tudo que a gente está passando, principalmente o homem do campo, com essa expectativa tremenda pela chuva, e nós não estamos sendo abençoados com a chuva razoável na nossa região. Então, o produtor rural, de um modo geral, está bastante estressado, mas é muito importante, como você bem disse no início, as férias nesse momento, que depois de um estresse a gente precisa descansar um pouquinho e voltar regenerizado. O produtor rural nessa época não consegue tirar férias, né? Nós precisamos estar full timer na lavoura. Mas de um modo geral, agora com essa estiagem, nós estamos tendo umas férias forçadas, não estamos podendo trabalhar. E que não são boas, né? E que não são boas, são muito estressantes. Mas estamos aí, nós temos uma empresa muito grande a céu aberto e precisamos conviver com isso todos os anos. Anos bons antecedem também a anos ruins, né? O ano 2021 foi excelente, o ano de 22 nós tivemos problema de estiagem e excesso de calor, e agora novamente uma nova estiagem que é pior que o ano passado na nossa região. Então é uma luta diária, e nós lá na cooperativa somos o amortecedor desses problemas todos. Isso preocupa muito a direção da cooperativa, preocupa demais o nosso sistema lá, porque o nosso negócio lá é comprar produto e vender produto. E com essa crise aí para tudo. Mas temos uma assessoria extraordinária lá no nosso departamento técnico, inclusive hoje é um convidado especial nosso para vir aqui estar presente, que é o nosso engenheiro agrônomo Leandro de Lima Spati, que é uma pessoa muito capacitada e tem nos ajudado muito ao produtor rural que está sendo assistido pela Colmat. Bom, primeiro eu também quero mandar um abraço especial para todo o pessoal de Toropi, principalmente aos associados, né, de Toropi. Muita gente nos manda recadinho, acompanha o Empreender com Sucesso, né? E a gente sempre fica na torcida por essa comunidade tão fantástica. E hoje eu estava até visitando
uma empresa e a empresa me falando, estava falando sobre final de semana, e ela disse, eu fui lá em Toropi, aí eu falei, olha, o presidente da cooperativa vai estar lá no Empreender, então um abraço aí para todos aí de Toropi, né, e principalmente esses associados, e eu quero Nós agradecemos o carinho especial que a Rádio Membuí tem, e principalmente na tua pessoa, Lisete, pelo nosso Toropi. O Toropi é uma cidade muito acolhedora, uma cidade está muito organizada, tem progresso lá, tem pessoas trabalhadoras e tem os balneários também muito bom. Convidamos a todos, quem não conheça, vá a Toropi, conheça Toropi, que tem um povo acolhedor lá e trabalhador. Olha que o senhor me deu uma dica, vou ter que ir lá no final de semana num balneário lá para dar uma relaxada, porque nada melhor que botar os pés na água, caminhar com aquelas pedrinhas, né? Tudo isso é show de bola. Então, mas antes de passar para o Leandro, quero falar que o seu Sérgio, Renato, a gente acompanha ele há muitos anos, já de tempo de sindicato rural, enfim. Então, a gente tem uma admiração, um carinho muito grande, principalmente eu e o André, porque a gente acompanha essa trajetória e sabe da capacidade dele, do trabalho que ele desenvolve, né? Então, a gente fica muito feliz, a gente está sempre acompanhando. Então, é um privilégio também para Toropi ter um gestor como o seu Sérgio. Então, isso faz toda a diferença. E não só em momentos bons, mas nos momentos difíceis também é preciso ter o olhar de um gestor que pode enxergar de outra forma e auxiliar. Muito obrigado. Eu quero dar as boas-vindas, então, para o Leandro Lima Spati, ele que é mestre em agrobiologia, gente jovem aí e que faz um trabalho espetacular. Conta um pouquinho do teu currículo aí para o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado, Lisete. Eu gostaria primeiro de dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Membuí. É sempre um grande prazer fazer presente no seu programa. E eu espero aí que hoje a gente possa contribuir, né, de alguma maneira aí para ao menos minimizar os impactos aí dessa situação que a gente vive, porque não é fácil para o produtor rural. Aí nós nos encontramos em 4 anos. Eu iniciei a minha jornada na Comate em fevereiro de 2019 e enfrentei a minha primeira safra na cooperativa, uma safra com já a presença de estiagem, né, que foi a safra 19 e 20. Na safra 2021 tivemos uma ótima colheita, de maneira geral. Na safra 21-22 foi um dos maiores desafios, né, e estamos percorrendo uma outra safra com, digamos assim, a mesma situação, porém, pode-se dizer que cada ano é uma história diferente, como o presidente, o Renato, gosta muito de falar, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações parecidas, né? Mas talvez em momentos diferentes, e que façam com que a gente tome decisões e estratégias de manejo na lavoura que acabam impactando diretamente o nosso potencial e o nosso ganho produtivo independente da cultura, né? Então, um relato breve sobre a minha carreira. Eu sou formado aqui em Santa Maria, né, na Universidade Federal de Santa Maria. Me formei em agronomia em 2015. Passei 4 anos na Biomonte, pesquisa e desenvolvimento, né? Minha área de especialização é controle de plantas daninhas, controle de plantas invasoras. E em fevereiro de 2019 fui para essa nova jornada aí em tomar a frente do departamento técnico da cooperativa mista dos agricultores de Toropi. Então, é um grande prazer poder conhecer melhor a região, né? Que, quer queira ou não, durante o curso nós acabamos vivendo e conhecendo as peculiaridades da região central do estado. Então, é um prazer contribuir aí para a comunidade de produtores da região de maneira técnica e principalmente no planejamento da lavoura, que é um dos pontos que eu vim conversar hoje aqui com todos os ouvintes, né? Perfeito. O Spati, o Leandro Spati, é natural da Uruguaiana. Ele veio estudar em Santa Maria, fazer a faculdade de Santa Maria, né, e adotou essa terra. Então, ele é de coração,
é adotado de coração por Santa Maria e a região ali. Ah, perfeito. E jovem, e uma característica que eu acho que o senhor tem essa característica de ter um olhar diferenciado, porque eu sempre digo, nós não podemos só olhar o ontem e hoje, mas a gente já tem que olhar lá para frente. E o senhor traz um jovem que também tem um olhar diferenciado, e isso faz a diferença dentro de uma cooperativa, porque a gente precisa cada vez mais ter pessoas preparadas, pessoas que tenham conhecimento atualizadas para auxiliar nesse momento, né? E a gente sabe aí que temos vários municípios, 31 ou 32, já em situação de emergência, e está cada vez pior. Teve uma chuvinha aí no final de semana, não sei quantos milímetros foi lá, aqui não foi muita coisa, então está faltando muito mesmo a chuva. E eu sei que vocês têm uma tarefa árdua pela frente, né? Mas como o senhor falou, anos ruins, anos bons, enfim, sempre vai ter a volta, né? Por cima. Mas como é que vocês estão enfrentando esse momento, né? A seca, o agricultor, eu sei que não é fácil, porque eu morei na roça até os 18 anos, na minha família também era pequena propriedade, enfim, mas e lá não são só pequenas propriedades, tem grandes propriedades. Como é que vocês estão lidando com isso, com o produtor, para poder auxiliá-lo? Bom, eu vou falar primeiro que o SPAT, ele vai falar a parte técnica e eu mais a área. A cooperativa tem a obrigação de trazer sempre o melhor ao nosso associado. E um dos melhores que nós trouxemos é o departamento técnico. Na pessoa do SPAT, o Minelo, o Luiz André, a Neiva, o Jair, também é um técnico agrícola, que é o gerente geral da cooperativa, lá em Toropi, sempre busca o melhor para o associado. Reduzir custos, aumentar a produtividade, a questão de construir, eu sempre falo, desde que eu estou lá, que a lavoura é uma construção. Cada tijolo que você coloca numa lavoura, ele deve ser bem colocado, no momento certo e no lugar certo. E isso é que o departamento técnico da cooperativa hoje mais orienta, colocar os tijolos no lugar certo. Se faltar um tijolo, principalmente se for no alicerce, está perdida a lavoura ou comprometida. Então, questão da análise de solo, questão da adubação, correção de solo, calcário, a aplicação de defensivos no momento certo e com produtos de qualidade. A gente nem sempre procura preço, que o preço não pode ser determinante na hora que nós vamos montar uma lavoura. Então, a orientação que a diretoria da cooperativa tem é sempre que o departamento técnico oriente ao nosso associado a melhor fórmula para aplicação e construção dessa lavoura. Lógico que nós não temos lá somente lavoura, nós também temos supermercado, temos fábrica de ração, que tem a Yasmin Miller, que é a gerente da fábrica de ração, que procura também produtos de qualidade, com redução de custos, sempre buscando o benefício de custos para o nosso associado. Através da fábrica de ração, o supermercado melhorou muito. Nós temos um supermercado enxuto lá, com qualidade de atendimento, qualidade de equipamentos, enfim, desculpe, a palavra máquina não é correta, equipamentos. Hoje os caixas são com atendimento, balança nos caixas, uma série de mudanças foi feito, higienização do depósito, que era muito precário, desde o piso, era um piso quase um pouquinho melhor que de areia, a gente colocou porcelanato nos pisos, no piso do depósito do mercado, prateleiras novas, tudo, depósito de frios com condições de parede de alvenaria, tiramos de cara de madeira, então melhoramos muito a questão do supermercado. Nós temos também lá dentro da cooperativa uma agroveterinária que atende a todos os nossos associados, que não são produtores rurais, não são lavoureiros, mas são moradores de Turupi, São Pedro do Sul, Quevedo, Jari e Mata, que é os que mais nos recorrem à agroveterinária. Hoje mesmo um cidadão aqui de Santa Maria estava me ligando, me mandando uma mensagem do WhatsApp, me conseguiu uma peça para um resfriador de leite lá, que sabia que nós tinha, que não conseguiu em outro lugar. Então, a gente procura sempre atender indistintamente. Eu, Renato, tenho uma teoria que aprendi com o Dr. Esperoto, presidente da Farsul, finado Esperoto,
foi a pessoa que me colocou lá na condição de vice-presidente da Farsul, pela qual eu estou até hoje, agora na gestão do Gedeon Pereira, eu ainda me mantenho um dos vice-presidentes. Produtor rural, para mim, não tem tamanho. Essa é a teoria que o doutor Carlos Rivacias Perotto sempre pregou lá na Farsul. Produtor rural não tem tamanho. Eu não distingo ninguém pelo tamanho. Nós, lá dentro da Comate, eu falo por mim e falo para a nossa equipe. Nós não distinguimos ninguém pelo tamanho. Nós temos grandes produtores que têm um tratamento igual ao pequeno produtor. Nós queremos que todos eles tenham sucesso. O grande, para poder remunerar mais o seu quadro funcional, e o pequeno para um dia conseguir ficar grande. Então, distribui-se riqueza enriquecendo a pobreza e não empobrecendo a riqueza. Essa foi, gente, ó, essa foi lá na alma, né? Porque ficou uma dica aí para vocês, para todos. Eu também aqui no Empreender, a gente também não faz distinção entre empresa pequena, empresa grande, MEI, empresa individual. Isso que o seu Sérgio falou realmente é fundamental para que todos possam crescer, evoluir e gerar renda e emprego. Então, não é para um, é para todos. Leandro, tu que trabalha nessa parte técnica, uma das coisas que se considera mais importante numa empresa, agora comparando a empresa com a lavoura, não deixa de ser uma empresa, né? O planejamento é importante, né? Muito importante. A lavoura, normalmente, isso foi um passo a passo, digamos assim, que nós fomos construindo ali, porque nós não temos como desenvolver uma lavoura de maneira eficiente pensando no agora. Nós temos que ter no mínimo 1 ano de planejamento, porque atualmente nós temos uma rotação de culturas aqui na região que está melhorando muito, né? Nós estamos diversificando a nossa produção, o milho está entrando como uma alternativa aí a culturas, né? Então esse planejamento, olhando para a previsão do tempo, olhando principalmente para qual que é a adaptação, qual que é me fugiu a palavra, nós temos que achar o melhor cultura para aquele uso, né, da terra, né? Então, adaptabilidade do nosso solo. Então, o que nós temos, o que nós podemos cultivar ali, né? Então, esse estudo talhão a talhão, identificando que é uma das coisas que são primordiais, é primordial para o sucesso da nossa empresa a céu aberto, é a identificação do potencial daquela área. Nós não podemos ter um investimento superestimado em uma área que não está pronta para receber esse investimento. Nós acabamos, a chance de nós termos um prejuízo num ano como esse, ou pelo menos minimizá-lo, é de extrema importância. Então, eu vejo que o papel hoje do departamento técnico principal é ajudar o nosso produtor a identificar a melhor, qual cultura que nós iríamos utilizar, o melhor sistema de manejo e, principalmente, identificar o potencial dessa área. É um potencial para produzirmos 50 sacas de soja? 40? 80? Então, nós temos que ter essa noção de planejamento para podermos para que a gente possa escolher melhor a tecnologia a ser empregada nessa área. Então, hoje eu vim trazer alguns pontos, né, que hoje o foco é a estiagem, né, é o que nós estamos vivendo, é um assunto que traz angústia, traz ansiedade para o nosso produtor. Muitos têm áreas a serem plantadas ainda, né, a semear a cultura da soja, principalmente ainda. Eu presenciei uma cena que na minha carreira profissional eu não tinha presenciado na semana passada em Jari. Eu me deparei com uma situação onde mais de 60 dias ali naquela região que eu estava ali não tinha não houve chuvas naquela região. E eu me deparei com uma cena de uma ovelha comendo cactos. Nossa! Então, eu não tinha, o produtor me olhou,
tira uma foto daquela cena ali que eu tenho certeza que vai ser a última vez que tu vai ver, porque eu nunca tinha visto, né? Um produtor com 50 anos de idade. Então, nós estamos, sim, passando por uma situação bastante caótica nesse ponto, e muitas vezes nós nos deparamos numa situação em que nós não sabemos muito o que fazer. Mas o que está na nossa mão, para que a gente possa tomar algumas atitudes no nosso sistema produtivo, nós podemos. O alicerce, que o Renato acabou de falar, é a nossa base. Nós precisamos construir a nossa lavoura como se fosse uma casa. Nós temos que ter um alicerce forte para que a gente possa empilhar tecnologia em cima disso aí. Então, não adianta nós querermos defender potencial com defensivos se nós não construímos esse potencial lá na base. Então, o que eu quero dizer com isso? E logo eu vou entrar nas nossas estratégias. O que está na nossa mão para minimizar os efeitos da estiagem, né? Nós precisamos, para que a gente possa colocar o produto, o melhor fungicida, ou o fungicida mais adequado para a condição que está ocorrendo de doenças, por exemplo, nós temos que saber o potencial que nós estamos defendendo, para que a gente não possa ter uma surpresa no final da safra com uma conta impagável, né? Então, esse auxílio ao produtor de levar a lavoura dele à ponta do lápis é o que a gente foca na cooperativa, né? Nós e os técnicos, todos são instruídos para que a gente possa identificar esse potencial e para que a gente possa auxiliar ele no melhor nível tecnológico. Lisete, se me permite já entrar um pouquinho da parte de manejo. Lá. Então, eu gosto de me empolgar um pouco, então se eu falar demais aí... Pode aproveitar. Bom, então, assim, nós temos a principal tomada de decisão quanto a estratégias para, digamos assim, não digo blindar a nossa cultura seca, mas tornar ela mais tolerante a ela, né? Pelo menos alguns dias. Nós temos diversas lavouras e diversas situações onde tem áreas semeadas no mesmo dia, algumas lavouras já tendo senescência da parte do bacheiro, que é a queda das folhas prematuramente, em decorrência a um balanço hormonal, principalmente acúmulo de etileno, que é um fito-hormônio que acaba tendo uma ação direta na queda de folha, né? Sendo que cada trifólio de soja, falando em soja, é responsável por nutrir o nó, e naquele nó tem as vagens e, por consequência, os grãos. Então, nós temos que proteger esses trifólios. Como que nós protegemos a nossa área foliar, fazendo com que aguente um pouco mais essa situação de altas temperaturas e falta de água? Base, solo. O principal ponto que nós devemos pensar é manejo de solo. E o manejo de solo não é pré-plantio, não é pré-semeadura, é pós-colheita. Pós-colheita, nós temos que entrar nas nossas áreas fazendo um manejo pré-cultura de inverno, né? Para construir o nosso alicerce, construir a nossa base, para que a gente possa semear a cultura da soja, do milho, ou seja, qual for o objetivo de produção, para que nos adeque melhor o sistema. Por que eu digo solo? Um solo, a primeira pergunta que os produtores acabam fazendo para nós, departamento técnico, num ano, como foi o ano passado, que levantou vários pontos de interrogação. Teve um investimento muito alto, porque o ano 2021 foi um ano de excelente produção, né? Muitos produtores quiseram investir no seu solo e, de certa forma, foi muito benéfico esse investimento de solo. Calcário nas áreas, elevação do pH, suprimento de cálcio, né? Suprimento de magnésio. Então, nós temos o gesso, né, em algumas das áreas onde já se tem uma correção por calcário. Essa estruturação física com uma descompactação, porque nós estamos numa região onde tem pisoteio animal. Nós temos, grande maioria das áreas, com integração lavoura-pecuária, né? Tem uma rotatividade, e o pisoteio de gado, como nós tivemos esse inverno chuvoso, com uma carga animal alta, né, na grande maioria dos talhões, nós tivemos um adensamento dessa camada superficial, né? Então, o gado, a produção animal em cima, ela é
maravilhosa como variação no fonte de renda e é um estoque vivo que nós temos. Só que temos que manejar da maneira correta, né? Senão a gente pode ter alguns problemas depois na infiltração de água no solo. Mas, voltando ao ponto da fertilidade, essa correção de fertilidade no solo, vamos transformar isso de uma maneira mais fácil de entender. Imaginem que nós temos uma sopa com valor nutricional, uma sopa mais aguada e uma sopa mais concentrada. Para que a gente se sacie, com a sopa mais concentrada, nós comemos menos e nos nutrimos e estamos saciados. Se nós temos uma sopa mais diluída em alimentos, com mais água, nós precisamos ingerir mais sopa para nos saciarmos. O solo e a planta têm uma relação parecida, né? Um solo fértil, um solo onde nós conseguimos investir, construir um alicerce adequado, nós temos uma melhor eficiência no uso da água pela planta. Ou seja, a planta, com o pouco que tem disponível, ela absorve uma carga de nutrientes adequada e ela consegue cumprir as funções metabólicas de uma maneira satisfatória. Em um talhão onde nós temos uma mancha de fertilidade baixa, nós temos um maior consumo de água e uma menor nutrição, ou seja, a nossa planta gasta um pouco mais de água. Então, tendo só um dado para ter uma noção, todos os seres vivos são formados de carbono. Para que a gente tenha digamos, a absorção de uma molécula de CO2, nós precisamos liberar 500 moléculas de água. Nossa. Então, a água é muito importante, é a força motora, é o ponto-chave da nossa produção. Porém, esses detalhes do manejo de fertilidade é uma coisa que nós temos na mão. A água, se não for uma área irrigada, nós não temos como controlar. Mas a fertilidade e a eficiência no uso da água da planta nós temos. Principalmente o nutriente chamado potássio. A planta, ela tem microporos, poros microscópicos, que são chamados de estômatos. E esses estômatos, o controle de abertura e fechamento dos poros da planta, digamos assim, eles são principalmente coordenados pelo teor de potássio. A planta com teor de potássio ok, ela consegue regular a perda de água de maneira mais eficiente. E nós temos muito problema de teores de potássio na nossa região. São raras as áreas que nós temos o teor de potássio ok. E num ano como esse, nós notamos nas vistorias de lavoura talhões com sintomas de deficiência de potássio gritante, né? E normalmente são mais comuns em áreas de arroz, é bem comum, pois nós temos um movimento de solo, aquela camada arável, bastante intenso. Então acaba manchando, digamos assim, essa área com teores de potássio. Mas nós vamos a um rápido intervalo e depois a gente vai seguir falando sobre esse tema, gente, que é tão importante. Temos diversas mensagens aqui, pessoal que está mandando seu recadinho aqui, e também aos que estão curtindo o nosso programa aqui, eu agradeço a todos. Depois do intervalo a gente continua falando sobre esse tema aí, junto com o presidente da Coomate e com o Leandro Lima Spati, ele que é também da parte técnica da Coomate. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro. Rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense 2223, mais que um SUV. Um SUVW a partir de 114.850. Entrada de 40%, mais 35 parcelas de 1.147. Mais parcela residual, com taxa 0,99. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks, o novo sempre vem. Aproveite, promoção de final de ano, selador Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor, 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258. Telefone 5530256140. A M. Brum Ângelos Oeste. Por você sempre. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros, 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h43.
Empreender com Sucesso, Comunicação e Conteúdo Empresarial. Apresentação, Lisete Frölich. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, iniciando, né, mais uma temporada, iniciando um programa, e a gente não poderia deixar de trazer uma empresa como a Coomate, a cooperativa, né, uma cooperativa forte e que tem aí todo um trabalho diferenciado para estrear, então, a nossa nova temporada. Lembrando que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Versa Decorações, Leve Mais Atacado, Decora Casa e Afeto. E nós estamos conversando com o presidente da Coomate, Sérgio Renato Rossi de Freitas, e também o engenheiro Leandro Lima Spati, que é da parte técnica. E nós estávamos até conversando aqui no intervalo com o seu Sérgio, e eu gostaria que ele falasse um pouco mais também da questão das alternativas hoje, né, das culturas que são alternativas. Por exemplo, o arroz, tem a questão da irrigação. O que o senhor pode falar sobre esse tema para a gente? Olha, Lisete, o arroz, o lavoureiro de arroz é organizado na irrigação. Ele, por essência, ele tem que ter organização na questão de... Ele é um irrigante por natureza. Então, o arrozeiro, ele tem água, tem açudagem, normalmente tem, né, os que estão ainda plantando arroz, é porque ainda tem o reservatório de água para poder manter as lavouras deles. E a lavoura de arroz passou por uns períodos incríveis, que eu mesmo, era plantador de arroz, parei porque não tinha mais como tirar a renda da lavoura de arroz. E surgiu a grande ideia, eu fui um dos pioneiros, tenho certeza disso, da rotação de cultura da soja com arroz. E hoje, essa área que nós plantávamos 1.250.000 hectares de arroz no Rio Grande do Sul, hoje estamos plantando 810.000 hectares, e nós temos na área de várzea mais de 650.000 hectares de soja na área de arroz. Esses números são números que são passados pelo IRGA, né? Não é meu esses números, é números do IRGA. É uma cultura importantíssima hoje. A rotação de cultura é uma coisa muito importante, e a soja, para a rotação com arroz, ela é muito, muito importante. Você sobrepõe a rotação com milho ou com outro produto que tenha no mercado aí, mas a soja, ela faz uma limpeza de área, uma reciclagem nos insos, então tem dado um retorno extraordinário. Mas, como o programa Empreender com Sucesso, vamos falar um pouco no empreendedorismo do nosso produtor rural. Ele é um empreendedor, mas eu acho em muitos casos bastante empreendedorismo desorganizado. Nós precisamos nos organizar, planejar melhor a lavoura, como o Spati mencionou anteriormente, que a lavoura começa ela no momento que terminou a colheita. E a questão da irrigação para a soja e para as lavouras de milho é um assunto muito importante que precisa ser tratado com muita seriedade. Ele é um investimento caro, a gente sabe que é caro. Nós temos os entraves governamentais por causa das questões ambientais, que no meu ponto de vista, as leis ambientais devem ser revistas, elas têm que deixar de ser ideológicas e ser técnicas. Quem tem que estudar a questão ambiental não é questão ideológica, ela tem que ser pensada e planejada por técnicos, e nós consigamos a fazer barreamento, atacar, segurar essas águas, para no momento como está acontecendo hoje, aconteceu ano passado e aconteceu em 19, nós não
passar numa penúria que nós estamos passando hoje. Então, eu acredito que o barreamento, bem organizado, bem feito, para que nós consigamos a ter irrigação nas lavouras de sequeiro, que ele é mais importante que na lavoura de arroz. A lavoura de arroz nós dominamos essa parte. Mas o milho mesmo, uma lavoura de milho, para você ter uma ideia, que produz 40 e poucos, 50 sacos no sequeiro, ele passa para 190 sacos por hectare numa área bem irrigada. O nosso técnico, engenheiro agrônomo Spati, vai explicar melhor, porque ele assiste lavouras ali, que eu até acho que chega a número maior que esse aí, né? No caso do Chagas ali, tem um número, talvez até, é muito grande a diferença. Um empreendimento de irrigação em cima de uma lavoura de milho, de feijão preto, se paga muito rápido. A soja, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, para os custos não forem superior ao resultado final da irrigação da soja. Porque a soja irrigada ela tem umas variantes que diferem um pouquinho, tem questão de doenças e uma série de fatores que ela aumenta o custo. Então, é um projeto que precisa ser bem planejado, mas o nosso governo não pode atrapalhar isso aí. Eles estão amputando uma produtividade, porque a nossa função hoje é alimentar o mundo. Nós não estamos mais alimentando o povo brasileiro, nós estamos alimentando o mundo. O produtor rural brasileiro hoje está alimentando o mundo. Então, nós precisamos pensar que não... Chegou um absurdo de uma pessoa falar em Davos essa semana, uma ministra brasileira, que nós temos 120 milhões de pessoas passando fome. Ou ela não conhece o Brasil ou não sabe o que está dizendo, porque não tem como ter 120 milhões, seria mais da metade do povo brasileiro passando fome, que não é verdade, lógico. Mas nós temos a obrigação de alimentar bem, cada vez melhor, e com o crescimento demográfico vai demandar cada vez mais por alimentos. Então, o projeto Empreender em Irrigação, um projeto bem planejado, eu acho que é o caminho do futuro nas nossas lavouras. Fica a dica, né, aí para quem está nos acompanhando, né, que é de Toropia, ou do entorno aqui da região central do estado, aí mais de 70 municípios que nos acompanham, né, a dica aí do presidente Sérgio Rossi, da questão de planejar também a irrigação e da importância, né, da irrigação e da diferença de produtividade. Mas eu fiquei impressionada, Leandro, com essa diferença de produtividade. Nós temos, como nós temos aqui na nossa região solos, na grande maioria argissolos, eles não têm tanto uma capacidade de armazenagem de água quanto latossolos, solos mais profundos do Planalto, né? Então nós temos uma limitação, a nossa caixa d'água é menor, né? Popularmente falando. Então, nós temos que maximizar o nosso estoque de água no solo. Como que a gente faz isso? Descompactação, aumento de matéria orgânica, porque na argila nós não somos um deus para mexer. Então, nós temos que lidar na parte de matéria orgânica. Então, nós temos que intensificar de maneira sustentável esse aporte de matéria orgânica no nosso solo. Como que a gente faz isso? Rotação de cultura. Tem que se trabalhar em, no mínimo, 10 mil quilos, 12 mil quilos. 12 mil quilos é o número certo de massa seca por hectare por ano. Nós temos que cultivar isso para a gente que tenha um maior aumento de matéria orgânica, porque, vou dar um dado, por exemplo, nós trabalhamos também com uma linha de produtos organominerais. Eles têm uma fração de cerca de 65% do fertilizante, ele é oriundo de uma matéria orgânica. É um material orgânico compostado que ele acaba virando quase um humus, e esse humus ele é peneirado e transformado em um grânulo de fertilizante, onde a gente coloca um aporte mineral junto para que a gente possa colocar na linha. Essa partícula orgânica, ela chega a absorver de 18 a 20 vezes o seu volume em água. Então, nós temos uma concentração de umidade na linha. É um volume de água relevante, assim, para dizer, meu Deus, vai me salvar da seca se eu usar fertilizante organomineral. Não, mas já é um ponto a se minimizar o estresse. Nessa produção de milho que estava sendo comentada,
Nós chegamos, sim, já a 190 sacos de média geral de áreas relevantes, aí de 60 hectares irrigada, porém, nós temos a gente sempre esbarra, pois, por exemplo, alguns pivôs um pouquinho mais antigos, eles têm uma lâmina de água um pouco menor. Então, normalmente, essa irrigação por pivô em alguns equipamentos, ela serve para manter a umidade e não suprir a água da chuva, né? Então, nós minimizamos o efeito da seca. Mas, sim, mesmo em áreas irrigadas, nós temos que ter o potencial da área na mão. Nós não podemos fazer um custo de produção que ultrapasse esse potencial em anos como esse, né? Então, hoje nós temos, mesmo em áreas irrigadas, com todo esse estresse de temperatura, todo esse estresse de evapotranspiração das plantas, nós temos áreas produzindo 140, 150, 130, não chegando tão próximo aos 200, mas muito melhor do que áreas de sequeiro produzindo 1/3 dessa produção, né? Então, hoje a gente tem aí um consumo de água em torno de 1/3 de uma lavoura inundada, né? Então, nós podemos, com o mesmo reservatório, triplicar o tamanho da área se fosse uma irrigação por aspersão. Então, nós podemos melhorar, otimizar o nosso uso da água. E essa parte aí da parte de aumentar a nossa matéria orgânica do solo é de suma importância. É um processo lento? Mas se nós não estruturarmos, não nos planejarmos, nós não conseguiremos aumentar a nossa capacidade de retenção de água no solo, que é fundamental para a gente transpor um ano como esse. Perfeito. Seu Sérgio, hoje, na fase que se está, se não chover, qual mais ou menos o percentual de perda das lavouras lá em Toropi? É assustador. Eu acredito que nós já temos mais de 50% na Espátio. 45% a 50% instalado já. É muito assustador. A gente tem uma preocupação muito séria, porque a gente tem investimentos lá que se investiu nesse produtor, né, que financiamos a lavoura em muitos casos lá. Isso nos assusta muito, é preocupante. A lavoura de milho tem lavouras quase com perda total. Nós temos lavoura na região de Jari lá com perda total, for largado o gado, não tem o que fazer. Teve lavouras ali que ainda foram colhidas, teve umas que foram feitas silagem. Aqui na região de Santa Maria, associados nossos que a gente assiste ali, estão colhendo um pouquinho melhor, porque é uma região mais baixa, né? Então a produtividade tá melhor, em torno de 45, 50 sacos por hectare, que quase tira o custo, né? Mas lá em cima, na região de Quevedo, Jari, é muito preocupante, é muito assustador. Impacta em todo o ecossistema, na verdade, né? Porque, na verdade, se tu não colhe, tu não consegue pagar as contas. Se tu não consegue pagar as contas, e também diminui o produto, porque muitas vezes aí que sobem as verduras, sobem os alimentos, então é bem complicado, né? O reflexo do campo é as luzes da cidade. Se nós tivermos resultado positivo lá, brilha na cidade esse dinheiro. Esse dinheiro vem para dentro das cidades, principalmente Santa Maria. Então, gera emprego, é venda de automóvel, é vendas da linha branca, as geladeiras, televisão, tudo que vem todo mundo comprar, né? Porque o campo é efervescente. O campo é efervescente, ele está fervendo sempre. Ele está sempre borbulhando. Lá sai, nós produzindo, sai tudo, né? E quando não produz, ele baixa a fervura. E aí faz falta aqui nas cidades, principalmente nos grandes centros. A preocupação da renda do homem do campo, às vezes a pessoa diz, os fazendeiros ganham dinheiro aos montes, andam só de caminhonetão. Não, nós andemos, eu mesmo tenho caminhonete, meu filho tem caminhonete. Por quê? Porque nós trabalhamos num serviço pesado, nós com estradas ruins e precisa caminhonete. Porque se eu pegar agora mesmo, estou com um altinho que o seguro... Eu peguei de seguro ali, porque eu esfreguei minha caminhonete lá no poste. Aí o altinho, na estrada, é chão um horror. Não tem pneu que aguente, tem que estar toda hora cortando pneu e furando pneu. Então, as nossas caminhonetes, que é uma palavra que eu ouço muito,
de pessoas urbanas que são ou alguns com preconceito ou outros desinformados. Mas não é luxo, não é ostentação. Claro. Simplesmente é uma necessidade. Porque quando eu preciso colocar um bag de semente para socorrer uma plantadeira dentro de um golzinho, eu não consigo. Nada contra, né? Mas eu preciso de uma caminhonete. Quando eu preciso buscar 1.000 litros de óleo aqui no posto, ligeirinho lá que faltou, é com a caminhonete que eu faço isso. Quando eu preciso carregar uma vaca caída numa sanga lá, é com a caminhonete também. Então a caminhonete é um equipamento de trabalho que nós temos lá. E olhem a caminhonete de lavoureiro por dentro para ver se ela tem luxo algum. Ela tem um monte de terra lá com um gringo dentro. É o resultado de uma caminhonete, não é nada mais do que isso. Não, e é verdade mesmo. Porque Gringo que eu falo é um de origem estrangeira, todos nós chamamos de gringo. Mas mas é verdade, o senhor tem razão, porque é uma ferramenta de trabalho É uma hoje que é ferramenta de fundamental. trabalho. É como um celular, como qualquer outra coisa que se faz necessário, né? Então, quando nós fazemos uma colheita boa, a gente normalmente faz essas aquisições. Tem produtores que usam isso como snob, mas aí o voo dele é voo de pato. Ele voa bem pouco tempo e cai. O produtor organizado, produtor que procura eficiência na sua produção, ele tem máquinas e equipamentos em dia novo, ou mesmo não sendo novo, mas que esteja em dia, e tem a caminhonete também. Eu acho que a grande maioria do nosso produtor tem caminhonete exclusivamente por necessidade. Não é snob, não é nada mais do que isso. E esse resultado lá, que todas as vezes que nós tivemos um resultado positivo do agro no campo, nós trouxemos ele para a cidade. Uma coisa que eu quero salientar, que nós estamos passando uma necessidade fantástica, é a pecuária. Nós temos um campo lá com problema de água, porque a questão do barreamento hoje é qualquer açude que a gente vai fazer não consegue licenciamento ambiental. Então hoje a prefeitura de São Pedro do Sul e de Turupi, eu acredito que Quevedo do Jari também está, parece que Quevedo eu sei que está, carregando água para diversos produtores. Água potável, que é uma água cara, água potável é uma água nobre para dessedentação animal. Isso é um absurdo que nós precisamos urgente que as nossas câmaras de vereadores, que os nossos deputados estaduais e federais flexibilize leis para que nós consigamos fazer os barreamentos. Não é anarquia ambiental. Nós não queremos isso, até porque não existe ninguém que preserve mais o campo que nós mesmos, porque é dali que sai o nosso sustento, dali que nós estamos no dia a dia, levantando uma cerca, fazendo atacado para conseguir água, melhorando todos os dias a nossa propriedade. Existe exceção? Lógico que existe. Aqui na cidade existem pessoas boas e existem pessoas que assassinam 58 pessoas, passou no ano passado, né? E nós não vamos condenar a população urbana de Santa Maria por isso, né? Então, eu entendo que o campo precisa de alguma melhora nessa questão das leis ambientais, que não proíbem tudo, e que sejam leis educacionais e não punitivas. Hoje nós temos muita punição na questão ambiental. Orientação, eu ainda não chegou ninguém lá para me orientar, chegou para punir. Mas graças a Deus eu até hoje não tive problema com punição ambiental. Já teve denúncias lá que foram investigar e que, na verdade, não foram verdadeiras, não aconteceu. E as 2 vezes que houve denúncia contra a brigada teve lá, a patrã teve lá e não era comigo uma vez e a outra vez era uma denúncia falsa. Inclusive, estava a lavoura plantada lá e houve uma denúncia que eu estava fazendo valeta no meio da lavoura e não era verdade. Então, eu nunca tive problema de multa ambiental. Mas vários colegas já aconteceram isso aí. Nós precisamos de leis educacionais. Perfeito. 20h02, a gente vai ter que encerrar, porque como a gente está voltando, tem muitas pautas e tem mais uma pessoa já nos aguardando aí. Não, mas eu queria, para encerrar, deixar que o senhor deixasse um recado, né, para o associado lá, da cooperativa que está ouvindo aí, para que ele possa ter calma, tranquilidade. Eu sei que não é fácil nesse momento, mas que ele possa contar também aí com a cooperativa, né, nesse momento difícil. Bom, aos nossos associados,
que estão passando por toda essa penúria, que eu também estou passando como produtor rural, que eu também sou produtor rural, o nosso apoio, a nossa solidariedade, estamos juntos, estamos sofrendo tanto igual vocês, nós precisamos demais que logo, logo chegue uma chuva para amenizar ao máximo essa questão de perdas que nós estamos tendo. Pode contar com a cooperativa, pode contar com a solidariedade de toda a diretoria e o quadro de colaboradores da Comat, que tem uma apreensão dioturnamente com tudo isso que está acontecendo. Tenham fé, acreditam, tudo é superado, o mal não perdura para sempre, um dia melhora e vai melhorar com muito sucesso. Eu acredito que logo, logo nós vamos estar com chuvas boas e vai vir alguma coisa melhor para nos abençoar aí. Desejo a todos vocês que Deus o abençoe para que nós tenhamos uma safra ainda que reduzida, mas que consigamos apagar tudo as nossas contas. Um abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Lisete, pelo convite. Estamos às ordens sempre lá em Torupi e na Comat para acolher vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Leandro, quer deixar um recadinho aí, rapidinho? Eu gostaria de me colocar, como sempre, à disposição, né? Todos os associados e novos agricultores que gostariam de trabalhar conosco lá. O departamento técnico está de portas abertas, né, para melhor atendê-los e ajudar a enfrentar aí juntos, sempre quando temos um desafio, de mãos dadas é mais fácil, né? Então, me coloco à disposição, coloco todo o nosso departamento técnico à disposição do nosso produtor rural. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, gente. Olha, só temos que agradecer a Comat, né, por esse trabalho tão espetacular que fazem junto ao seu associado, pela excelência, né? A gente sabe o quanto não é fácil, o que é difícil, então a gente quer agradecer por eles terem vindo até aqui, né, e ter orientado, porque foi uma aula e muitas pessoas tiveram uma aula de como se proceder nesse momento. Nós vamos ao intervalo, lembrando que quanto mais você compartilhar esse conteúdo, mais associados da Comat vão ter acesso e também mais pessoas podem se beneficiar dessas dicas, não importa se é associado ou não. Até você que tem a sua hortinha em casa, enfim, ou faz a sua plantação menor, ou não, como o nosso presidente falou, não tem tamanho. Então, gratidão aí, seu Sérgio, gratidão ao Leandro, e já fica o convite para a gente voltar aí, falar um pouco mais e falar de coisas boas, de chuva, de safra. Então, isso aí. Nós vamos desligar a live e vocês